Então, a escolha do local também tem que ser estratégica com relação a isso. Existem diferentes estruturas para cultivo protegido, com vantagens e limitações próprias que tornam mais adequados para dadas situações. De modo geral, as estruturas devem ser resistentes, econômicas, permitir a passagem de luz e controlar o ambiente interno, tanto em questão de umidade quanto em temperatura. As principais estruturas empregadas no país são os telados, os túneis baixo e alto, e as casas de vegetação em arco e em capela. Então, nós temos aí os telados, os túneis, que podem ser baixo ou alto, as casas de vegetação, que podem ser em arco ou em capela, tá? Telados ou ripados, né? São estruturas rústicas, tá? Comumente com estrutura de madeira, cobertas com tela de sombreamento agrícola. Principal finalidade é controlar o excesso de radiação, né, que incide na cultura. Tem baixo custo de implantação, são rústicos, pessoal. Então, você vai colocar algumas estacas e vai esticar aqui umas telas, aqui um sombrite, uma tela de sombreamento, tá? Por isso que tem baixo custo de implantação. Essas estruturas têm sido inadvertidamente empregadas como alternativa de cultivo protegido em diversas situações. Contudo, a restrição que impõe a luminosidade no interior do ambiente pode ser limitante. Tem gente que utiliza isso aqui achando, nossa, não, aqui eu tô com tecnologia, né? Aqui eu tô com esse telado aqui que impede a entrada de luz, e às vezes ele está utilizando isso para uma cultura que depende de luz, né? Então, é muito utilizada por pessoas de baixo conhecimento técnico que pensam que estão protegendo aí a sua cultura, quando na verdade estão atrapalhando, reduzindo aí, restringindo a luminosidade. O uso dela é mais adequado para a produção de mudas, propagação de plantas e produção de plantas ornamentais de sombra e de meia sombra. Então, será que a planta que você está produzindo muda ou propagando ou produzindo plantas ornamentais, ela é de sombra e meia sombra? Se não, esse telado e ripado pode ser aí prejudicial e atrapalhar ao invés de ajudar. Aqui temos um exemplo, né, desses telados ou ripados. Veja como que é uma estrutura que não é fechada aqui em volta, ó. Ele é aberto. Apenas aqui em cima nós temos aí as telas, né, as telas que vão restringir a passagem de luz, Então, muito utilizado aí no Brasil, é rústico, é barato, mas nem sempre é vantajoso você restringir a disponibilidade de luz para as culturas. Tá? Temos ainda túneis, geralmente provisórios, né? Então, são estruturas aqui que você tira a hora que quer, né? Geralmente são provisórios, para proteção de culturas de alto valor agregado em épocas desfavoráveis à produção pela incidência de chuvas. Temos aí o túnel baixo, construído sob canteiros individualmente, sendo bastante empregado na produção de morango. E temos também o túnel alto, abrange vários canteiros, encontra pouca aplicação no país, pois seu papel é essencialmente de aquecimento. O mais comum nós temos no Brasil é o túnel baixo, principalmente na produção de morango. Temos ainda estrutura em arco, que lembra um pouco a estrutura do túnel, só que são estruturas mais robustas ali, né, mais altas, em que você pode transitar tranquilamente, são bastante espaçosas, são mais baratas do que as em capela, são construções simples, em que a instalação de cobertura plástica é bastante facilitada. A limitação é que nessa estrutura em arco é difícil você instalar janelas zenitais ou lanternins, o que favorece o acúmulo de ar quente e aquecimento excessivo. Então, como é uma estrutura inteirona assim, né, em arco, é muito difícil você instalar janelas. É uma situação de uma estrutura em capela, você consegue colocar as janelas zenitais aqui, ou os lanternins, para melhorar a ventilação do local, né? A vantagem daqui é que é mais espaço. Aqui você vai ter que ter um monte de coluna, de sustentação, vai ter uma limitação de espaço maior. Enquanto aqui você vai ter uma estrutura mais simples e que otimiza a questão do espaço. Então, como limitação da estrutura em arco, tem-se a dificuldade na instalação de janelas zenitais ou lanterninha, que favorece o acúmulo de ar quente e o aquecimento excessivo. Esse tipo de estrutura também apresenta boa resistência contra ventos fortes, né? Então, o vento aqui, ó, é muito resistente aí à estrutura em arco, né? Enquanto o vento que bate aqui, ele pode causar algum transtorno aí com relação à cobertura. Volume
Interno expressivo, favorece a inércia térmica. Dimensões adequadas que permitem livre movimentação no seu interior, né? Então aqui você consegue ter uma boa movimentação no interior, porque não tem essas colunas aqui, né? E você consegue também conduzir culturas tutoradas. Aqui é o exemplo de uma estrutura em arco. Tá? É uma casa de vegetação, é uma estufa do tipo arco, tá bom? Você vê que não tem nenhuma coluna de sustentação, você atravessa ela aqui de ponta a ponta, e o espaço é otimizado. Temos agora também a estrutura em capela. Essa aqui são as mais antigas, né? Essa aqui são as mais tradicionais, sendo possível sua construção com diversos materiais disponíveis. Cobertura pode ser feita tanto com materiais rígidos quanto flexíveis, né? Então pode ser, por exemplo, acrílico ou vidro, né? Mas pode ser também plástico flexível. Além disso, apresenta maior facilidade para a instalação de janelas zenitais ou lanterninhas, que favorece a ventilação e a remoção do ar quente do interior. Apresenta menor volume interno que as estruturas de arco da mesma dimensão, além de exigir elementos estruturais internos que atrapalham a movimentação e localização dos canteiros. Então, nós temos aqui um exemplo de estrutura de capela.